chegando na hora de esculhambar já. Fala sobre assuntos variados e mais toda semana, sem comprometer com a verdade, mas com fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje, dia 14 de junho de 2025, eu me chamo André Saldanha e junto comigo aqui, os companheiros aqui de sempre, colega Ivo, nosso co-host. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, André. Hoje é um tema interessante, junto o colega Vitinho aí, veio paramentado de boina, cuia e bomba de chimarrão. E o charuto, charuto não, que a gente já não vamos fazer menção aqui a nicotina. Bom dia aí, boa tarde, Vitinho. Boa tarde, André, boa tarde, Ivo, tudo bom? Tudo Também ótimo. acho que o assunto é interessantíssimo e as homenagens são merecidas. Bom, vai ser bom conversar sobre o Che Guevara com vocês. Com certeza. Hoje é o aniversário, seria o aniversário do Che Guevara, mas segue sendo, né? A data de nascimento dele, 97 anos, certo? A gente gosta de sempre fazer datas redondas, no sentido de que cai na data, mas tem que ser 100 anos, 50 anos, 40 anos, 45, mas como provavelmente não vai ter podcast em 2028, vamos fazer agora, que pelo menos é sábado. Então a gente vai falar do Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna. Esse que é a imagem mais divulgada, mais impressa, né? Dizem que é a imagem mais reproduzida é de Jesus Cristo. Mas como é um personagem fictício, né? Da vida real, a imagem impressa mais reproduzida é a foto do Che Guevara, do Corda, em Havana. Então, vocês vão fazer o seguinte, pegue a sua cópia da biografia do John Lee Anderson. Cadê a sua cópia aí? Mostra sua... A gente vai começar a ler aqui. Vitinho, puxa a tua cópia aí, vai lá na página. Que é isso? É uma Bíblia, versículo? Curto, tá, pessoal? Quem é que ficou com a tarefa de resumir o livro do John Lee Anderson? Fazer uma resenha? Fazer uma resenha. Isso aqui é um podcast cultural, tá vendo? Vitinho, vamos já, tu que é o fotógrafo aí do grupo. Puxa aí pra gente essa foto icônica. Vamos já começar lá pra frente. A foto do Corda, que tu vai trazer aí pra nós. Aí, ó. Essa foto que é reproduzida em camisetas, em tantos e tantos lugares. Quer contar um pouquinho dessa história, dessa foto e do fotógrafo? Não é à toa que essa foto, né, foi a mais, digamos, reproduzida da história. Aliás, o fotógrafo Alberto Corda, já falecido, não ganhou quase nada de dinheiro por essa foto. Ele meio que cedeu os direitos e essa foto foi feita durante um ato fúnebre. Houve um atentado em Cuba a um navio, um atentado da direita em Cuba, que matou muitos marinheiros. Foi feita uma cerimônia perto do porto, né? E aí o Alberto Corda estava assistindo a cerimônia, por isso que a foto é meio de baixo para cima, e estava lá em cima o Che Guevara, o Fidel Castro, acho que o Camilo Cienfuegos, aquela turma toda. E ele viu a cena e fez 4 ou 5 fotos. Esse corte é o que ficou mais conhecido, né? Tem fotos maiores, que aparece Fidel Castro do lado, que aparece outras coisas. Esse é o seu Alberto Corda, grande fotógrafo já falecido. E foi considerada a fotografia mais famosa do mundo. Ela é a mais reproduzida. Isso é porque nessa época eu não fotografava ainda, tá? Para ficar no comparativo que o André falou, a imagem mais reproduzida é de Jesus, mas ela é uma imagem imaginada, né? E tu pode ter várias versões desta imagem, né? E a do Che Guevara é uma foto de uma figura real, né? Então, só para a gente não cair aí para que as pessoas daqui a pouco venham dizer que a gente está cometendo alguma heresia, alguma
ataque religioso, é que a figura do Jesus Cristo tem várias, inclusive os historiadores que pesquisam a figura de Jesus histórico têm uma imagem de Jesus totalmente diferente da que é apresentada, mas essa que é apresentada ela pode ter variações, ela pode mudar conforme o gosto do artista, né? Porque ninguém conheceu a fisionomia real de Jesus. E nós estamos falando de uma fotografia de uma pessoa real. Aquela fotografia ela é a mais reproduzida, né? Então, colega, já que tu vê aqui... Uma curiosidade dessa imagem, já que estamos falando da imagem, né? Nos anos 90, anos 2000, não sei se ainda tem, se ainda persiste, mas algumas torcidas de futebol no Brasil, como por exemplo a do Internacional, a do Cruzeiro, que eu me lembro, não sei se a do Flamengo também tinha, mas tinham bandeirões gigantes, aqueles bandeirões gigantes no meio da torcida lá, com essa imagem do Che Guevara, no estádio de futebol, né? Só para dar um exemplo do alcance, né? Camiseta nem vamos falar, né? Camisetas são centenas de milhões de camisetas com essa imagem aí, mas essa imagem também é reproduzida em bandeiras em estádios de futebol aqui pelo Brasil e acredito que talvez em outros lugares do mundo. He's a superstar. Some people don't even know who he is whatsoever, but they wear the t-shirt, they have the poster and everything. Who's Che Guevara? He's beautiful. He's angry. He's like the guy who invented those mojitos. They may not know who Che is, but they know that guy is cool. I don't think that person on your shirt represents what you believe. He looks like everything, and it applies to anybody. I actually thought he was a musician. In the insurgent world, he is a man amongst men. It is a great, iconic image, probably the most famous photograph of a person in the 20th century. Fidel was a communist. He didn't believe in copyright. The Che image was helped in this way because it was free from the constraints of copyright. Like wildfire, it spreads across Europe, from Prague to Paris to Belfast. Everybody took it as being their own. Everybody can invest their own fantasies in those eyes. They are actually moving more and more towards a corporate model. He's getting his little R. He's everywhere. But this was a guy who had ideals, and then he died for them. This shirt brought to you by capitalism. I wear my Che Guevara t-shirt. I know what it means. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Eu estava pesquisando aqui uma coisa do filme, e aí veio aqui uma imagem do Che Guevara, só que ele usando o keffieh que chama? O keffieh palestino, que é aquele pano branco com listras pretas, sabe? Que é muito simbólico dos palestinos, então como um Che Guevara palestino, para ver tamanha como é o símbolo dele ligado à resistência, né? Então vamos soltar a polêmica aqui. O fotógrafo que tirou a foto não ganhou praticamente nada com os direitos dessa foto, segundo o Vitinho, mas ela é reproduzida em várias camisetas, em vários lugares. O que vocês acham o cara que foi um ícone da Revolução Socialista? Não quero de novo. Comunismo. Comunismo é o último estágio lá depois, quando já, né? Antes tem que se implantar um socialismo. Mas esse ícone revolucionário dos anos 60, né, que era justamente contra o capitalismo e o abuso do imperialismo, como é que fica isso aí se tornando um objeto de cultura pop que é vendido e reproduzido por tudo quanto é lugar? Eu não vejo nenhum problema nisso, André. Até porque, assim, o Che Guevara e todos nós vivemos no capitalismo. Isso é uma realidade. A gente pode almejar outra sociedade, a gente pode ser de esquerda, ser socialista, eu me considero comunista, inclusive, mas
vivemos no capitalismo, que tem as suas mazelas e que tem as suas idiosincrasias. Virou mesmo um produto pop. Essa foto do Che Guevara feita pelo Alberto Korda. Mas eu acho melhor pensar por que é que isso aconteceu. Por que até hoje na juventude, se tu olhar pesquisar lá no YouTube, tu vai ver podcasts, inclusive de jovens, muito jovens, falando sobre Che Guevara. Por que isso acontece? Acho que isso é importante a gente se perguntar e a gente tentar responder. Por que 58 anos depois que ele morreu, ainda se fala nele? Eu posso arriscar alguns palpites, mas não precisa ser agora, para não me estender muito. Mas não vejo nenhum problema ele virar uma imagem e nem nenhuma contradição. Até porque isso foi feito depois da morte dele, e ninguém sabe qual é a opinião dele sobre esse assunto, evidentemente. A não ser que a gente psicografasse uma mensagem de Che Guevara. Olha, ele tá morto? Ele morreu? Ô, tu já tá dando spoiler aqui do episódio. Desculpa, gente. Desculpa aí. É que nós somos... Esse é um podcast de jovens falando sobre Che Guevara. Vai lá, colega Ivo, e tu? É um dos paradoxos, né, da vida. Ele é uma figura icônica. Tá? O Che Guevara, ele se tornou uma figura icônica. E toda figura icônica, ela vai apresentar paradoxos, né? O cara era anticapitalista, humanista, né, essas acumulações aí de bens, mas se tornou um objeto, a sua imagem se torna um objeto do mercado, né? Extremamente mercantilizada, a imagem dele. Mas é como o Vitor disse, nós estamos dentro do capitalismo e ele é uma figura icônica, ele foi considerado, acho que pela Time, uma das 100 personalidades mais influentes do século XX. Né? É paradoxal porque muitos chamam de sanguinário, assassino, terrorista, né? Enquanto outros têm na figura dele um ícone de rebeldia, um herói antissistema capitalista, um herói da defesa dos pobres. Então, toda figura que se torna icônica, ela vai ter paradoxos, ela vai ter contrariedades, né? Coisas que, né? Ele era médico, mas ao mesmo tempo não vacilava se numa guerrilha tivesse que usar a arma e disparar contra um inimigo. Ele era um humanista, mas não se furtava da violência também, né? Então isso tudo são questões contraditórias de uma figura icônica, né? E de uma liderança como foi, que influenciou não só localmente, onde ele atuou, mas estendeu fronteiras e fronteiras, inclusive, temporais. Né? O que o Vitor comentou aí, 50 anos depois da morte dele, ainda se fala sobre ele, seja para o bem, seja para o mal. Ainda é uma figura reverenciada, tanto positivamente como negativamente. Né? Eu acho que, para resumir uma questão interessante, para tudo isso em cima do que o Ivo falou, é bom a gente lembrar de um cara chamado Jean-Paul Sartre, que não foi qualquer coisa, que definiu o Che Guevara como o homem mais completo da nossa época. E não sou eu que estou dizendo isso, foi o Jean-Paul Sartre, né? Não é pouca coisa. Eu acho que por isso não se estranha, ou por isso que é bom que ainda se fale em Che Guevara, a juventude especialmente, numa época em que a tendência é ao contrário, né? Inclusive setores de esquerda não falam mais em revolução e socialismo, e tem muita gente que, se ouvir falar em revolução, pensa que se está falando da Revolução de 64, mal chamada Revolução de 64 aqui no Brasil, né? Então, acho que Che Guevara tem esse legado, e deve ser lembrado, né? Ou seja, como nós falamos antes, nós ainda vivemos no capitalismo, e enquanto houver o capitalismo e as suas consequências, certamente vai haver oposição a elas, e projetos de sociedade diferentes, mais especificamente falando do socialismo. E o Che Guevara encarna um pouco isso, né? E também a própria ideia de revolução também é abandonada por muita gente hoje, ou seja, que não vai se alcançar uma nova sociedade paulatinamente, com vitórias eleitorais e alianças aqui ou ali, que fatalmente vai haver. Isso não é uma declaração de intenções, é uma avaliação estratégica, vai haver resistência.
O mundo não muda, especialmente mudanças importantes e radicais, de maneira suave. Isso e a sua experiência e os seus companheiros lá de Cuba demonstram. Tiveram o grande mérito, eu diria, de não cessar de lutar. Depois que eles desembarcaram lá do Grama, né, já estou entrando lá, dando spoiler aqui da vida real. Eles desembarcaram do Grama, foi um desastre. O desembarque, eles vinham do México, onde o Che conheceu Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, etc. Aliás, onde o Che foi fotógrafo antes de conhecê-los, viveu de ser um minuteiro, que se dizia, né? Porque aquele fotógrafo fica lambi-lambi, nós chamamos de lambi-lambi, lá na cidade do México. Então, depois daquele desembarque do Grama, que foi um desastre, sobraram meia dúzia de guerreiros, eles se embrenharam nas cegas e mantiveram a luta contra o Fulgêncio, a ditadura do Fulgêncio Batista. E, ao contrário do que às vezes se pensa, não foi a mera luta militar do movimento 26 de julho que derrotou Fulgêncio Batista. Essa luta demorou muitos anos e ela foi vitoriosa quando houve condições políticas para isso, não somente militares. Militares não havia, porque o movimento 26 de julho era muito menor do que o exército do Fulgêncio Batista. Mas quando houve uma conjuntura mais favorável, houve a vitória militar e política do movimento 26 de julho, chefiado por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, do ponto de vista militar, e cujo grande líder era Fidel Castro. Né? Então, eu acho que eles têm esse mérito de manter, de simbolizar a luta por uma sociedade, na minha opinião, que é necessária pelo socialismo, etc., e que para isso é preciso lutar. Isso não vai acontecer por, sei lá, só por acúmulo, por desenvolvimento natural da história, mas era isso. Movimento intelectual das classes. Essa proclama é pátria ou muerte. Então vamos lá, vamos para os fatos. Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, nasceu em Rosário no dia 14 de junho de 1928 e foi capturado e executado em La Higuera, 9 de outubro de 1967. Ele foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino, né? Rosário é na Argentina. E, como o Vitinho estava falando aí, ele foi uma figura importantíssima na Revolução Cubana. Então, ele nasce na Argentina, ele em Rosário, ele mora em Córdoba, aí a família se muda para Buenos Aires, onde ele começou a cursar medicina, né? Ele chegou a se formar em medicina? Vocês lembram? Depois ele cursou um curto período de engenharia antes da medicina, mas em medicina ele se formou. Depois daquela viagem, se não me engano. Aquela viagem famosa com a cara da moto. O cara virou filme. Camilo? Não é o Camilo. Tá no filme do... Alberto Granada. O Diário de Motocicleta. O ator que faz o Che é o Gael Garcia Bernal, né? Gael Garcia. O Diário de Motocicleta é do Walter Salles, é de 2004. Esse episódio que o Vitinho tá falando aí, ele tá se referindo, para quem não viu o Diário de Motocicleta, fica uma recomendação. Um ótimo filme, que ele conta a história quando o Che Guevara, junto com um amigo dele, o Alberto Granado, eles vão subindo de motocicleta e eles querem conhecer a América, e eles vão conhecendo aí as agruras do pessoal que é explorado na mineração ali na Bolívia, né? E o filme acaba quando ele chega ali na foz do Amazonas. E isso ajuda a mudar na Colômbia. Na Colômbia. E em outros países que ele passa naquela viagem, Bolívia, Peru, eu acho ali, também, uma parte do Peru. Isso ali, de certa forma, que quer mostrar no filme, é ali onde muda, né, o pensamento, começa, não sei se ele já era assim, mas é ali que dá a entender, pelo menos no filme, né? E muito também se percebe isso na biografia. Na biografia já quer dizer que ele já nasceu socialista. Às vezes eu acho que assim, também tem muito disso, né? Claro, é um ícone pop, é um cara icônico, e ele acaba, às vezes,
a história dele vai ser contada depois, começa a ser meio que magnificada, começa a ser aumentada. O que eu entendo, não só do filme, mas do livro, tem um outro livro aí que eu dei, até dei de presente pro colega Ivo, né, colega Ivo? Eu li esse livro aí na minha viagem não era de motocicleta, era de Eucatur até Rondônia. Eu li esse livro aí. A viagem dele, essa viagem é que ele vira a chavinha. Ali começa ele a entender as agruras aí da população sul-americana, né? E fatos vêm a culminar aí quando ele está no México, como o Vitinho já falou, e no México estava exilado o Fidel Castro e o Raul Castro. Por quê? Por serem líderes políticos em Cuba e já terem feito manobras, né, contra o governo, e eles foram exilados. Eles foram para o México. E aí no México que eles começam a planejar a Revolução Cubana e tentam. A primeira chegada deles é fracassada. Alguns sobrevivem, poucos sobrevivem, mas os que sobrevivem, como o Vitinho falou, se embrenham nas selvas e ali começam a revolução de dentro de Cuba, da Sierra Maestra, né, das Sierras, e vão vindo até a capital. E aí a gente tem a Revolução Cubana, beriri, muito bonito. Eu só queria fazer uma partezinha. Passa. Para pontuar porque é uma revolução cubana, né? Então, Cuba vivia uma ditadura do Fulgêncio Batista e apoiada pelos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, desde a virada do final do século XIX para o XX, sempre cobiçou Cuba. Na Guerra Hispano-Americana, que é chamada, onde os Estados Unidos guerreou contra a Espanha, e os Estados Unidos queria se apossar de Cuba, né? Mas foi feita a independência cubana, e é isso que justifica ter uma base norte-americana dentro de Cuba, porque ela vem desde antes, ela não é da época da Revolução Cubana, ela é da virada do século XIX para o XX, que tem essa base lá. Cuba, a maior parte da população era de analfabetos. Cuba tinha mais prostitutas do que operários. E o que rendia muita grana eram os cassinos, muitos deles controlados pela máfia norte-americana. Então, na realidade, está naquele documentário, né, colega Ivo? O documentário O Poderoso Chefão. Isso. Estamos deteniendo personas, dentro de un momento le daremos paso. Dentro de 15 o 20 minutos. Están haciendo arrestos y en unos momentos nos dejarán pasar. Johnny, no es nada. Solo son bandidos. La policía los está arrestando. Hoy logré ver algo muy interesante. Un rebelde fue arrestado por la policía militar. Y para no ser arrestado con vida, hizo estallar una granada que tenía en su chaqueta. Salió liquidando también al capitán del comando. ¿Verdad, Johnny? Esos rebeldes son unos lunáticos. Es posible. Pero se me ocurrió que si al soldado se le paga por pelear, a los rebeldes no. ¿Y eso qué te indica? Que pueden ganar. Entende? Então, assim, a grande maioria da população cubana vivia em extrema pobreza, em analfabetismo, e trabalhava para enriquecer poucos, e boa parte dessa grana da jogatina dos cassinos todas ia embora para outro lugar. Então, só para pontuar por que se precisava de uma revolução em Cuba, né? Não que Cuba tivesse... Tem um filme que fala Havana, Cidade de Luz, que, pelo amor de Deus, que parece que a revolução foi a pior coisa que aconteceu a Cuba, que eles viviam na melhor dos mundos, mas era o melhor do mundo para um cara que era rico. Né? Esse é com o Andy Garcia, não é? É horrível aquele filme, porque parece que está tudo bem e que a revolução foi um grande mal, ao contrário. Né?
E depois, quando a gente falar mais sobre a atuação do Che Guevara, a gente vai ver como foi importante esse episódio aí. Segue aí onde tu estava. Só um ganchinho, aproveitando isso que o Ivo disse. Já estão me ouvindo, então, né? É muito importante, porque hoje há muita controvérsia sobre Cuba, né? Situação de Cuba, se está assim, se está assado, se está bem, se está mal. Eu estive lá em 2023 e mais ou menos vi que a coisa não é tão ruim como às vezes se pinta. Cuba vive uma crise econômica muito forte e há muito tempo por causa do bloqueio norte-americano, mas nós temos que comparar a Cuba de hoje, imaginando, fazendo um futuro do pretérito. Isso que o Ivo disse, por que precisou haver uma revolução contra a ditadura do Fulgêncio Batista e contra aquele regime, aquele sistema que o Ivo descreveu aqui. Comparemos Cuba, então, com os países parecidos com ela. Costa Rica, El Salvador, que estão destroçados economicamente, né? E aí se pensa, se não tivesse havido a Revolução Cubana, Cuba seria mais ou menos como esses países, que são da mesma região, próxima, né? Com a mesma estrutura econômica. Mas parecida, tem Porto Rico aí, Vitinho, que faz parte dos Estados Unidos. É quase como se fossem os Estados Unidos. É o 51º estado ou o 51º é o Alasca, é o Canadá? Não tem representante no parlamento, não tem os mesmos direitos, né? Mas é quase. É Estados Unidos, para os Estados Unidos. Mas os porto-riquenhos não são americanos, norte-americanos, estadunidenses para os estadunidenses. Tem essa aí Eles também. Não têm direito político, né? Não tem. Olha, eu vou dar até uma coisa aqui. E quando o Trump anexar o Canadá, será que vai dar direitos de políticos para os canadenses? Vai, claro. É porque ali é outra coisa, né? Ali é Vitinho, ali tem outra colonização, é um povo que foi colonizado melhor, não é? Tem sangue francês, inglês correndo ali, não é? Né? Como eles pensam, né? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, eu tava vendo uma promoção, um voo, a última vez que fui no Brasil, deram lá, se inscreva nesse cartão de crédito aqui, que daí você vai ter mais milhas e não sei o que, você vai ali nas condições, ó, tem que ser morando nos Estados Unidos, residente nos Estados Unidos, aí, assim, ó, não vale para moradores e residentes de Porto Rico e outros territórios pertencentes aos Estados Unidos. Quer dizer, mas não é, né? E só mais uma coisinha antes, Vitinho. Isso aí do Che Guevara, do Andy Garcia. Quando eu estive em Cuba também, uma vez eu perguntei pro instrutor de mergulho. E o Che Guevara? Realmente, o que vocês pensam dele? Aí ele falou assim, olha, o Che Guevara era um cara bom, por um lado. Mas eu não gosto dele porque foi ele que inventou o trabalho voluntário. E ele falou, eu odeio trabalhar a semana inteira e ainda ter que trabalhar para o governo nos fins de semana. E isso é coisa do invenção do Che Guevara. E aí ele escala 6 por 1, então, né? E aí ele fala assim, o que na verdade tem muito a ver com ele. Porque ele era um cara que pregava, fazia o que pregava. Ele que instituiu o trabalho voluntário. Ele trabalhava para o governo e fazia os trabalhos voluntários de construção de casa, construção de colégio, serviços públicos nos fins de semana. E o pessoal de Miami, do Andy Garcia, tem essa turma que não gosta do Che Guevara. Uma vez eu tinha uma camiseta do Che Guevara e eu parei num posto de gasolina em Miami, para abastecer o carro e tive que entrar para pagar. Que aqui é o seguinte, não tem... Tem frentista, mas todo mundo geralmente não vai no frentista, só que é muito tanso. Você vai, abastece teu carro e depois você passa o cartão, ou você tem que ir do lado de dentro, no caixa, pagar. E era uma senhora cubana, e ela falou assim... Você sabe quem é esse aí nessa sua camiseta? Falei, esse aqui? Comprei em Cuba, quem que ele é? É um cubano? Não é o maior assassino argentino da história. Que bom que a senhora me avisou. A velha tinha um gordo sentado no fundo e falou assim, aqui me matam, esses chancheiros. Fala aí, Vitinho, tu levantou o dedinho.
Agora tu tá tomando chimarrão. Na verdade, o livro levantou antes de mim. Não, já é passado. Eu só ia falar a curiosidade, né? As bandeiras de Porto Rico e de Cuba, elas são... Uniforme do Capitão América. Não, elas são muito parecidas, só são inversas, né? Ela é uma inversa da outra, onde a estrela é de uma cor numa, as listras, né? Elas são invertidas. As listras e a estrela. É a mesma bandeira, o mesmo formato, o mesmo desenho, as mesmas cores, só é invertida a posição. Fala aí, Vitinho. Eu me lembrei que eu ia falar ainda sobre a fase pré-revolução cubana. Eles estavam no México, o Fidel Castro e a direção daquele movimento, como o André disse, porque se exilaram, foram perseguidos depois de uma tentativa derrotada em 1953, que foi uma tentativa de derrubada clássica. Eles tentaram tomar o governo militarmente e imediatamente e perderam. Foram derrotados e depois presos e exilados, expulsos, sei lá. Por isso que eles estavam no México, né? E foi lá que o Che e o os conheceu. O Granma, quando eu estive em Cuba, tem na frente eu acho que aquilo ali é a prefeitura de Santiago hoje, de Havana, não sei. Tem um museu, o que chama Museu Granma. Tem uma réplica eu não sei se é uma réplica, eu não tenho certeza se é réplica ou se é reconstruído o iate, o barco, o Granma. E tu te assusta quando olha para aquele troço, porque ele é tamanho real, e tu imagina que ali dentro tinha 82 pessoas. É um barquinho. Deve ter, sei lá, 15 metros por 5, uma coisa assim. Então, não podia dar muito certo que ele desembarque depois, já em 1958, né, quando eles desembarcam em Cuba para tentar derrubar o Fulgêncio Batista, e são vitoriosos anos depois, né? Mas eu só queria chamar a atenção para isso. Eles tentaram fazer uma tomada, digamos, meramente militar do poder e não conseguiram. Conseguiram 6 ou 7 anos depois, quando a situação política ajudou nesse sentido, mobilizações populares, indo no campo em Cuba e coisas assim, empalmaram com esse movimento guerrilheiro que continuava lá em Serra Maestra e em toda a área rural de Cuba, Santa Clara, etc, etc. Né? Aliás, Santa Clara tem um episódio muito interessante do final da Revolução Cubana, mas sigamos. Essa proclama é pátria ou muerte. Pós-revolução, além de ser uma figura militarmente importante, como o Vitinho falou, eles, do ponto de vista militar, eles não tinham condições de derrubar todo o regime, embora eles tivessem vitórias pontuais, vitórias heróicas de guerrilha ali, de constrangimento das forças oficiais ali. Mas, para lá de ser um ícone de chefe militar, ele desenvolveu, depois em Cuba, a maior campanha de alfabetização, tá? Da história de Cuba. Ele tirou a população cubana do analfabetismo, né? Inclusive dos camponeses, dos adultos, de pessoas adultas e tudo mais. Ele desenvolveu uma campanha, né, de alfabetização, e Cuba até hoje ela é referência em educação, né? O cara vai da pré-escola à universidade sem gastar um lápis, né? A educação Cuba tem muito mais médico em Cuba que em qualquer outro lugar, né? Isso é uma das importâncias do processo. É muito coisa de comunista esse negócio de ficar ensinando as pessoas a ler, né, a escrever e tal. É muita coisa de comunista subversivo, perigosíssimo, aliás, ensinando as pessoas a ler. Bom mesmo é deixar passar sem ter que reprovar. Aí também é bom. Olha lá. Tem um filme também que eu não sei se vocês assistiram, com o Che. São 2 filmes. Ele é do diretor Steven Soderbergh. É um ator americano, diretor americano, e o Che é com o Benício Del Toro. Vocês viram esse filme? São 2 filmes, na verdade. É só eu ou parece que o Benício Del Toro baixou o Che Guevara ali nele? Eu acho que ele interpretou muito bem. Hã?
Eu gostei. Eu acho que ele interpretou muito bem. São dois filmes, né? Isso. Tem primeira e segunda parte. Eu não me lembro de ter visto a segunda parte. A primeira parte eu vi, com certeza. A primeira parte conta tudo o que a gente está falando nessa primeira metade aqui do episódio sobre Até a tomada do poder. Até a tomada do poder, a tomada, Revolução exatamente. Cubana. O segundo filme, a parte 2, é Guerrilha, que é quando ele vai para... ele está saindo de Cuba e vai para montar a guerrilha na Bolívia, que é onde vai ser o último capítulo dele aqui. Ele teve uma época que ele foi na África também, né? Ele tentou ajudar no Congo, não deu certo. Por que ele passava... O que ele queria dizer? Ele achava, ok, a gente chegou aqui em Cuba. Cuba está no centro do Caribe. De certa forma, eles criam ajuda aí. Isolacionismo. Isso. Naquela região que põe eles na mira dos Estados Unidos, mas não no controle dos Estados Unidos, certo? E cria uma aliança com a União Soviética que desagrada muito os Estados Unidos. Então, o Che Guevara partia da ideia o seguinte: para você mudar um continente inteiro, você tem que começar de um centro, e uma vez que você tomou aquele local, você revolucionou, essa revolução vai se espalhando em volta, né? Então, ele queria entrar e ali essa célula começar a se expandir. Tentou isso no Congo, não deu certo. Aí, o próximo país que ele pensou em ajudar foi a Bolívia. Porque ele achou, a Bolívia é quase que no centro da América do Sul. Se a gente consegue mudar a Bolívia, a gente vai começar a fazer vai ter uma força revolucionária, né? E vai ter mais capacidade de expandir isso para o resto da América do Sul. Então, ele vai para ajudar na guerrilha da Bolívia. É sobre isso que é o segundo filme, e é sobre isso que a gente pode falar aqui na parte final do capítulo do Che. Ele vai para a Bolívia, e aí, Vitinho, o que dá? Dá ruim. Dá ruim. Mas assim, nós já estamos falando dos anos pós-Revolução Cubana, em que ele, depois de ocupar alguns postos importantes, ele sai de Cuba, vai para o Congo, volta do Congo, passa 30 dias em Cuba. Aliás, ninguém sabe o que ele fez nesse período, e vai para a Bolívia, onde ele acaba sendo assassinado em 67. Eu acho que vale a pena falar sobre isso, e aí é um tema bastante controverso. Eu sugeriria um livro chamado As Três Mortes de Che Guevara, do Flávio Tavares. E o Flávio Tavares até hoje é um escritor, é vivo ainda, escritor, jornalista de esquerda. Ele foi um dos trocados por um dos embaixadores na ditadura. Ele era militante, estava preso. Não me lembro qual é o embaixador, mas ele é um cara de esquerda e um grande jornalista. Escreveu esse livro chamado As Três Mortes de Che Guevara, se referindo ao episódio de Cuba, a saída dele de Cuba, a derrota no Congo e a derrota na Bolívia. E ele desenvolve, ele parte de uma grande interrogação que a gente não tem como responder, nem ele consegue fazer isso, esse jornalista. Ele conheceu o Che Guevara, entrevistou o Che Guevara várias vezes. Ele diz o seguinte: por que um homem que sabidamente era muito bom militarmente, combatente, dirigente, etc., com experiência, se mete no interior da Bolívia, numa região fora de onde está a classe trabalhadora boliviana, no campo, inclusive cuja língua falada naquele local, La Higuera, aquela região, nem era o espanhol. Então, por que ele se mete lá com 30 ou 40 combatentes, importantes, corajosos, bem-intencionados, mas fadados ao fracasso? Então, será que ele esqueceu tudo que ele sabia de luta militar para fazer isso? Detalhe, ele não tinha o apoio do Partido Comunista Boliviano, que tinha sido prometido para ele para fazer isso, que iriam apoiá-lo e não o fizeram. Essa é uma das causas da derrota, o isolamento lá. A tese do Flávio Tavares é que isso não foi simplesmente um erro, que era um caminho inevitável diante da situação política em Cuba e diante do caráter, da personalidade do Che Guevara. Por quê? Quando o movimento 26 de julho decide se ligar muito ao PC da União Soviética, da época, da então União Soviética, e virar o Partido Comunista Cubano, isso tem consequências.
bastante importantes, né? E o Che não está de acordo com isso. No começo até estava, depois ele discordou frontalmente, porque isso é outro aspecto do que o Che pregava, o novo homem, né? Ele visitou a União Soviética e voltou de lá meio mal impressionado com as diferenças que havia entre a burocracia e a população trabalhadora da União Soviética. Bueno, sendo assim... Só te fazendo a parte aqui, que tu mesmo já explicou isso aqui, e virou um corte, acho que tem 9 minutos, que é noções básicas de comunismo para você não falar merda. Conta a queda da União Soviética, naquele contexto lá do episódio da queda do Muro de Berlim, onde o ideal socialista da União Soviética acabou criando uma elite, uma casta burocrática que se manteve no poder, usando de um sistema opressivo e de uma autoburocracia em tudo que ia fazer, uma burocracia, mas uma forma de controlar privilégios e bonanças políticas na mão de um grupo seleto. Isso acontece na União Soviética, começa a acontecer em Cuba, e tem que se dizer, ali, para mim, é onde quebra ele com o Fidel Castro. Ele começa a ver que o Fidel Castro é corrompido, começa a ficar mais interessado no poder de ser o líder do que no povo que levou ele àquela revolução, e é ali que tem a cisma. Mas segue aí, Vitinho. Só para manter o fio da narrativa que eu estava falando do livro do Flávio Tavares, e tem outros sobre o mesmo tema, eu não diria que o Fidel Castro foi corrompido, acho que um pouco de exagero a expressão, mas houve essa diferença, e tu tem razão. É nesse período que há uma diferença muito grande entre eles, e é abissal, entre aqueles que queriam se isolar em Cuba e garantir o seu quintal, mais ou menos como na União Soviética 60 anos antes, né? 50 anos antes. E aqueles que queriam estender a revolução. Não por uma questão de acho importante levar a outros povos a liberdade, etc., mas por uma questão de sobrevivência. O Che Guevara, assim como o Trotsky, na diferença com o Stalin lá nos anos 20, 30, dizia o seguinte: para que a gente se mantenha, é preciso ampliar a revolução. Porque nós vivemos um pequeno país, imagina Cuba, né? A Rússia é bem diferente. Vivendo num mundo capitalista que vai pressionar de tudo que é jeito, como de fato fez, né? com o bloqueio. Então, essa diferença era muito importante. Só que o Che Guevara, por lealdade ao Fidel Castro, não quis dar essa batalha pública e política, como o Trotsky fez em relação ao Stalin. Aliás, o Flávio Tavares diz que o Che Guevara se recusou a ser o novo Trotsky. Ou seja, ele faz um acordo com o Fidel Castro, acordo que o Fidel Castro depois não cumpre, vai para o Congo, sem fazer estardalhaço sobre essa diferença política, volta para Cuba depois da derrota no Congo e finalmente vai para a Bolívia. E aí ele é derrotado e assassinado. A gente já falou aqui, mas não custa lembrar, que isso foi, e por isso que eu falei da questão da personalidade dele, né? Ele achava o seguinte: eu vivo para isso, para fazer a revolução, e se não tiver condições, eu vou tentar igual. Eles fizeram isso em Cuba durante anos e deu certo depois, no fim, quando houve condições políticas para isso, que não haviam na Bolívia. Então, esse jornalista Flávio Tavares acha o seguinte: o Che fez um verdadeiro sacrifício indo para a Bolívia, porque ele não ignorava o que iria acontecer. Porque era um homem inteligente, um estrategista militar, político. Não ignorava que a situação aquela dificilmente daria certo. Né? O mini exército, eles tinham pomposo o nome de Exército de Libertação Nacional, mas tinha umas 50 pessoas, e acaba sendo derrotado, e todos mortos, praticamente todos mortos. Aí. Por último, o próprio Che. Que, aliás, foi assassinado, segundo os livros que a gente viu aí, por um soldadinho boliviano chamado Mário Teran, que estava engolesmado, que teve que tomar uns goró para criar coragem de entrar lá e matar o Che, que já estava prostrado, já estava capturado e todo ferrado ali. Né? Essa história é muito interessante. Quando houve a ordem do governo da Bolívia, o René Barrientos, era o presidente boliviano, eles ligaram para lá: o que nós fazemos com esse cara? Está aqui, ele está preso, etc, etc. Aí, depois de algumas deliberações, ele voltou a ordem: é para matar. O comandante, então, perguntou: quem é que se oferece? E não era fácil, não apareceu um. Alguém tem que entrar lá e matar esse cara. Aí o Mário Teran, esse
assumiu a tarefa, tomou uns goró para criar coragem. Ele tinha medo de Che Guevara, vários deles tinham, né? Pela fama, etc, etc, etc. Mas peraí, ele não morreu tentando fugir, pegar um avião, saiu correndo, aí ele falou assim, Essa era a ideia. Para, Che. Não foi assim que ele morreu? Essa era a ideia, de dizer que ele morreu em combate. O Mário Teran recebeu a ordem de dar vários tiros, e não um só, para dar a impressão que morreu em combate. Não deu certo essa versão, não prosperou. Por algum tempo, sim. Ele não morreu em combate, ele foi assassinado covardemente quando estava rendido. O Mário Teran, por curiosidade, morreu alguns anos atrás. Não, peraí, mas não, ô, Vitinho, não é que ele estava tentando fugir num Fusquinha, e aí, no que ele foi fugir desse Fusquinha, ele foi baleado pelos outros próprios revolucionários? Ah, não, assim é... Assim é... Hã? Esse é o assim é como eles mataram o Marighella? Não. Não, e assim também como eles disseram que mataram o Rubens Paiva, né? Agora, só para terminar a história, brevezinho, eu ia falar, curiosidade, o Mário Teran teve uma filha ou filho com um problema grave de saúde, que eu não sei qual é, e que foi tratado em Cuba, por oferecimento do governo cubano, faz alguns anos isso. Eu não sei se era filho, nem sei que doença tinha. O Mário Teran, o cara que matou o cara que apertou o gatilho. Quem decidiu não foi ele, evidentemente. Olha, que armas não matam, né? Tá vendo? Vai para Cuba. Ô, colega Ivo, quer falar alguma coisa aí sobre a morte de Che Guevara? Eu acho que tem. Se a gente continuar aqui, a gente vai o domingo inteiro e vira mais, né? Eu queria dar recomendações. Então, como eu disse antes, né? Que é uma figura que é controversa, porque há os que o veneram como herói, como um grande revolucionário. Peraí, e outros já que você vai falar que é controversa, posso perguntar uma coisa aqui? Já que você vai falar em conversa. Tu acha que o Che Guevara curtia? Ele era meio sangue no zóio? Curtia matar uma pessoa? Eu acho que não. Então vai lá, segue aí na... Então que controvérsia tu vai falar? Não, é isso. Há quem diga, como a senhora lá no posto de gasolina para ti em Miami, que ele é o maior assassino argentino da história, né? Muitos têm... Essa aí não conheceu o Videla. É isso que eu ia falar. É verdade. E tem muita gente que vai dizer, falar o nome Che Guevara, vai dizer, era um bandido, um assassino, um criminoso. Bom, então tá. Se tu não sabe nada sobre o Che Guevara, a única informação que tu tem é do WhatsApp da tua tia, que disse que ele era um assassino e um criminoso, eu vou dar a recomendação aqui, né? Leia um pouquinho, não precisa ler muito, é só um pouco, né? Tá pedindo demais. Criar a sua própria opinião, né? O Vitinho já falou de mais uns 2 livros aí, além desses. Né? Tem filme então, que se quiser ver? Vai ler, tem filme, se quiser ver, vai ler para poder tirar a sua própria conclusão, para não ficar com essa ideia do WhatsApp da tia que simplesmente falou, esse cara é um assassino, um bandido, um sanguinário, e aí tu sai reproduzindo aí sem saber quem foi. Então dá uma lida, aí tu pode tecer as tuas opiniões aí. Vai estudar. O Ivo tem razão, a gente podia passar o dia aqui falando e já abrir um vinho, e daqui a pouco eu vou encerrar os trabalhos com o chimarrão, vou iniciar os trabalhos etíricos, mas nós vamos ter que acabar essa conversa em algum momento. Eu acho que estamos se encaminhando para o fim, alegações finais, né? E decidir, depois de morto, se o Che Guevara era um herói ou era um assassino frio, sanguinário, implacável. E eu acho que, para resumir, o Che Guevara lutou a vida inteira dele pela vida, e não por morte de ninguém. O Ivo falou da questão da alfabetização e da saúde. Quantas vidas isso salvou? Quantas vidas teriam sido perdidas se a ditadura do Fulgêncio Batista tivesse continuado? Como é que seria? Como estaria Cuba hoje? Sempre é bom pensar nisso, né? Então, quem resume uma figura tão importante como o Che Guevara com a palavra assassino frio e sanguinário, né, coisas assim, não conhece, evidentemente, a história. Outra coisa é que Che Guevara foi um guerrilheiro, foi um lutador. E numa luta, no caso dele, uma luta pelo lado certo, uma luta pelo povo cubano e contra a ditadura, numa luta, por mais
Por menos sangrenta que seja, sempre tem vítimas, sempre tem mortes, né? Agora, isso é da vida. Então, eu acho que o que fica dele é isso. E outra coisa, nós falamos na semana retrasada, se não me engano, passada, sobre o Mujica. Mês passado, sobre o Mujica, né? E a gente falou, todos nós usamos mais ou menos a mesma frase, um cara que viveu como pensou. Che Guevara também levava às últimas consequências aquilo que ele pensava e pregava e falava, né? O trabalho voluntário, etc. E, para mim, foi até o sacrifício, foi até a quase autoimolação ao ir para a Bolívia, em nome daquilo que ele acreditava. E porque não quis romper publicamente com Fidel Castro e ser um novo Trotsky, como eu disse antes, ou tentar ser, né? Então, eu acho que ele tem esse mérito, como o Mujica tinha, é gente que vive como prega, não é que diz uma coisa e faz outra, como infelizmente é tão comum, né? Então, eu acho que fica isso. Essa questão do homem novo, que ele falava muito sobre isso, não é qualquer coisa. O que ele queria dizer com isso? Eu não quero só uma nova economia, um novo regime político e econômico. É preciso que as pessoas se transformem. Por isso a expressão novo homem que ele usava tanto. E por isso a decepção dele quando vai para a União Soviética e percebe que os dirigentes políticos viviam de maneira muito diferente da população, né? Muito diferente dos trabalhadores os quais diziam representar. Então, eu acho que isso é o que fica do legado do comandante. Acho importante estudar, né? Não é à toa que tem esses livros sobre ele. YouTube tem um monte de material, e é interessantíssimo que jovens, já disse isso, mas repito, que jovens busquem se informar sobre o tema, e muitos jovens têm blogs, blog não existe mais, né? Mas tem canais dedicados à vida do Che Guevara, organizados por jovens. Eu acho muito interessante. Então, acho que é isso que fica, senão não vou ficar até amanhã aqui conversando. Eu sou parceiro, eu estou aposentado, então nem trabalho amanhã de manhã, então, não tem problema. Mas o Ivo tem que fazer uma feijoada. Não, mas eu ia lançar uma braba aqui para vocês. E se em 66, em vez dele ir para Bolívia, ele decidisse vir para o Brasil... Tu sabe que isso tem uma pauta, né? Não, dá uma pauta nova isso aí? Ele já tinha ganhado condecoração e tudo do Jânio Quadros. Eu acho que nós podemos fazer um novo podcast, uma nova live só sobre esse tema posterior, aí, pós. Como é que é? Mais, isso dá pano para muita manga. Hã? E se ele tivesse vindo no Brasil? Não sei. E se ele tivesse esperado um pouquinho mais e ido para o Uruguai em 70? Vamos. E fosse liderar os Tupamaros. Já pensou? Vamos fazer tudo isso, todas essas hipóteses foram embaralhadas lá por ele e pelas pessoas que o seguiam lá em Cuba. Brasil, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Argentina. Ele queria muito lutar na Argentina, porque ele era argentino. Vamos fazer um episódio um dia desses aí, as linhas temporais de Ernesto Che Guevara. Então é isso, pessoal. O que eu vou dizer? Como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento. Nossa pequena contribuição aí para o aniversário do comandante. Como eu falei, a gente gosta de fazer sempre episódios em datas redondas, né? Por exemplo, hoje, no dia 14 de junho, é o dia em que a Argentina entrega a rendição, se rende quando eles invadiram lá as Falklands. Não é uma data redonda, o dia é hoje, mas a gente já falou sobre os 40 anos da Guerra das Malvinas. E se a gente trocar, invadiram as Falklands como tentaram retomar as Malvinas, como é que fica? A gente já falou desse tema com o próprio Vitinho, que está aqui com a gente. O episódio vai, ali em cima vai aparecer para você clicar. Lá é só áudio, naquela época era só áudio. Mas vocês vão escutar a gente falando sobre os 40 anos do conflito aí nas Malvinas. Data redonda. O dia de hoje não é data redonda, mas a gente fez abriu uma exceção aí para o comandante, porque se fosse para falar data redonda mesmo, dia 14 de junho, 100 anos do escritor curitibano, brasileiro, né? Dalton Trevisan. Dalton Trevisan está completando hoje 100 anos. Mas a gente resolveu fazer o comandante na frente dele hoje. Certo? Tem uma outra pessoa que também faz aniversário hoje, vocês sabem quem é?
Tem nada a ver com o Che Guevara. Eu conheço uma pessoa que faz aniversário hoje que tem alguma coisa a ver com o Che Guevara longínquamente, que é o Júlio Flores. O Gil conhece o Júlio. No dia 14 de julho, o Júlio faz aniversário. Por que eu não consigo ver o chat? Não vamos nem fazer referência a essa figura. Não vamos fazer referência a essa figura. Deixa passar no O esquecimento. Vitinho até congelou. Então é isso, pessoal. Algum recado final, colega Ivo? Não, é isso, eu já dei meus recados finais ali, pessoal, lê, tem bastante assunto, tem bastante coisa, a gente foi, acho que até bem superficial, né, até porque vocês viram o tamanho dos livros ali, tem muita coisa, e dado a estatura da figura histórica, né, é uma figura histórica que tem uma estatura gigantesca, né, por tudo que a gente falou no começo, da reprodução da imagem, de ser... para bem ou para mal, para positivo ou para negativo, ser uma pessoa que influencia muita opinião e muita coisa. Então, eu acho que é isso. O melhor a fazer é ir ver os filmes que tem, Diário de Motocicleta, o Che, ver os documentários que tenha, ler os livros que tem sobre essa figura e criar a sua própria opinião. Um abraço a todos. Obrigado, Vitinho, pela presença. Obrigado, Vitinho. Abração, valeu. Abraço, tchau, tchau. Bom domingo. É o Trump. É o Trump. Eu consegui ler aqui o... Para de gravar. Fala bom domingo que nós estamos no sábado. Eu não tinha dado nenhum furo hoje ainda. Ainda não tinha. Isso aqui é gravado, dá para cortar depois na edição. Machete que se vire. Deixa eu parar de falar. Tchau, tchau. Obrigadão, Vitinho, pela tua participação. Até mais aí.